A partir do momento em que respiramos pela primeira vez, o mundo tenta definir os nossos limites. No entanto, ao longo da história, alguns indivíduos desafiaram estes limites, que demonstram capacidades que desafiam a nossa compreensão do potencial humano. As suas capacidades, que vão do artístico ao físico, surpreendem e inspiram. No entanto, seu extraordinário estava aninhado no ordinário. Ao mergulharmos nas vidas de 15 desses indivíduos, prepare-se para repensar o que acreditava ser possível e confrontar-se com os limites surpreendentes da capacidade humana. Número 1. Stephen Wiltshire, The Human Camera. No domínio das extraordinárias capacidades humanas, poucas se destacam tão vividamente como as de Stephen Wiltshire. Nascido em Londres em 1974, a relação de Stephen com o desenho começou cedo, uma paixão que mais tarde revelaria um talento espantoso. Diagnosticado com autismo em criança, encontrou consolo e expressão nos seus desenhos. Os seus educadores e prestadores de cuidado cedo reconheceram que os seus desenhos não eram meras atividades de um artista em ascensão. Eram obras de alguém com uma memória prodigiosa. A capacidade de Stephen para captar pormenores intrincados de paisagens e paisagens urbanas após meros vislumbres catapultou-o para a ribalta mundial. Um dos seus feitos mais notáveis foi desenhar um panorama incrivelmente detalhado de 18 pés da linha do horizonte da cidade de Nova York, confiando apenas na sua memória após uma breve viagem de helicóptero. Não foram apenas as estruturas que Stephen reproduziu com uma precisão meticulosa, mas também o número exato de colunas e janelas, e até as curvas das estradas. As suas obras de arte não são apenas representações, são reflexos da realidade, captados com a precisão de uma câmara. No entanto, Nova York não foi uma maravilha isolada. Stephen reproduziu paisagens urbanas de Tóquio a Roma, sempre com a mesma precisão. Cada esboço, cada linha testemunha a sua memória inigualável e a sua atenção ao pormenor. Uma análise mais aprofundada do seu processo não revela qualquer dependência de dispositivos ou estratégias mnemônicas. O seu cérebro processa e retém naturalmente grandes quantidades de informação visual. Cientistas e especialistas ficaram muitas vezes perplexos com o seu talento, considerando-o uma combinação espetacular entre as suas capacidades artísticas e uma memória quase fotográfica. Ao maravilharmos-nos com as suas obras de arte, elas são um lembrete das profundezas insondáveis do potencial humano. Stephen Wiltshire, apropriadamente designado como a Câmara Humana, não só desafia a nossa compreensão da memória e da percepção, como também reformula as nossas crenças sobre os limites da capacidade humana. Aos seus olhos, as cidades não são apenas aço e pedra, são telas de memória, à espera de ser gravado em pormenores intrincados. Número 2. Wim Hof, o controlo térmico do homem de gelo. Na extensão gelada da natureza, onde a maior parte da humanidade tremeria e procuraria abrigo, existe um homem que abraça o frio com uma resiliência quase sobrenatural. Wim Hof, apropriadamente apelidado de Homem de Gelo, não só desafiou a sabedoria convencional sobre os limites do corpo humano na exposição ao frio, mas também introduziu um método para ensinar outros a fazer o mesmo. Nascido nos Países Baixos em 1949, a viagem de Hof às profundezas geladas começou com um simples e espontâneo mergulho num canal gelado. Esta imersão despertou-lhe um fascínio, levando-o a explorar e a aproveitar o poder da exposição ao frio. Ao longo dos anos, as proezas de Hof tornaram-se lendárias. Desde escalar o Monte Kilimanjaro em calções até correr uma meia maratona acima do Círculo Polar Ártico descalço, os seus feitos desafiaram a nossa compreensão dos limites fisiológicos. Mas o que torna a relação de Hof com o frio ainda mais cativante é a ciência que lhe está subjacente. Os investigadores que estudaram Hof descobriram que ele conseguia controlar conscientemente o seu sistema nervoso autônomo, um feito anteriormente considerado impossível. Através de uma combinação de técnicas de respiração específicas, meditação e exposição gradual ao frio, Hof pode aumentar os seus níveis de adrenalina, aumentar a sua taxa metabólica e elevar a sua temperatura corporal. Este processo, atualmente conhecido como o método Wim Hof, é ensinado em todo o mundo, com milhares de alegações de benefícios que vão desde a melhoria da resposta ao estresse até ao aumento da resistência. Os cépticos questionam frequentemente a veracidade das afirmações de Hof. No entanto, numerosos estudos científicos validaram muitas das suas afirmações. As ressonâncias magnéticas do seu cérebro durante a exposição ao frio mostraram um aumento da atividade em regiões associadas à autorreflexão e à concentração, sugerindo uma profunda ligação mente-corpo. A vida e as realizações de Wim Hof são um testemunho do potencial inexplorado que existe em todos nós. Ele desafia o status quo, lembrando-nos que com a ascensão das técnicas e mentalidade, podemos ultrapassar os limites do conforto, da fisiologia e daquilo que consideramos possível.
Num mundo que procura frequentemente o calor e o conforto, Hoth é um farol que ilumina o poder transformador do frio e os territórios inexplorados do potencial humano. Número 3. Daniel Tammet. Abraçar os números e as cores. Na vasta tapeçaria da cognição humana, a mente de Daniel Tammet é um caleidoscópio brilhante, tecendo números e cores numa dança de sinestesia e capacidades de savant. Para a maioria, os números são abstratos, construções frias utilizadas para o cálculo. Mas para Tammet, cada número inteiro até 10000 tem a sua própria cor, textura e emoção. Nascido em Inglaterra em 1979, o mundo de Daniel é um mundo de tons vibrantes e experiências tácteis. Quando ele imagina números, estes ganham vida com cores e formas. Por exemplo, o número 37 pode aparecer como um tom de verde luxuriante, enquanto o 89 pode ser visto como um tom de neve, entidade fria. Esta capacidade notável de ver números de uma forma tão vívida é uma manifestação da sua sinestesia, uma condição neurológica rara em que a estimulação de uma via sensorial leva a experiências involuntárias noutra via. Mas a relação única de Tammet com os números não se fica por aqui. É também um sábio prodigioso, possuindo uma aptidão excepcional para cálculos matemáticos. Em 2004, estabeleceu um recorde europeu ao recitar a constante matemática PI, com 22514 casas decimais, um feito que lhe demorou mais de 5 horas. O que é ainda mais intrigante é a forma como Tammet descreve o seu processo. Para ele, a tarefa não se resumia a uma memorização mecânica, mas mais uma viagem cênica através de uma paisagem numérica em que cada número se apresentava como uma entidade visual e emocional distinta. As capacidades de Tammet têm sido objeto de grande interesse por parte de neurologistas e investigadores. Através do estudo do seu cérebro, esperam obter informações sobre o funcionamento complexo da sinestesia e da síndrome de Savant, potencialmente revelando uma compreensão mais profunda da cognição humana. Para o mundo, Daniel Tammet é uma ponte entre o empírico e o abstrato, entre o lógico e o emotivo. Aos seus olhos, os números não são apenas instrumentos de cálculo, mas entidades vivas, cada um com a sua própria história, textura e tonalidade. Convida-nos a ver o mundo da matemática não apenas como fórmulas e equações, mas como um rico mosaico de cores, emoções e ligações, recordando-nos as infinitas maravilhas da mente humana. Número 4. Kim Peek, o verdadeiro Rain Man. Num mundo em que a vastidão da informação nos ultrapassa muitas vezes, Kim Peek foi um farol de memória inigualável, absorvendo dados com um apetite voraz e inigualável. Muitas vezes referido como um mega sábio, as capacidades cognitivas de Kim eram nada menos do que extraordinárias, e tornou-se a inspiração para a personagem icônica, Raymond Babbitt, no filme Rain Man. Nascido em 1951, o talento intelectual de Kim tornou-se evidente desde cedo. Aos 16 meses, já conseguia ler e recordar o conteúdo dos livros, uma capacidade que se intensificou à medida que crescia. Tinha a capacidade notável de ler 2 páginas em simultâneo, um com o olho esquerdo e o outro com o direito. Esta capacidade permitia-lhe consumir rapidamente grandes quantidades de informação, e na idade adulta tinha memorizado uns impressionantes 12000 livros. Embora a sua memória abrangesse uma vasta gama de assuntos, desde história e desporto a geografia e música, não era apenas a retenção de factos que distinguia Kim. Conseguia estabelecer ligações intrincadas entre informações díspares, criando uma teia de conhecimentos que deixava os ouvintes maravilhados. Era como se o seu cérebro funcionasse num plano multidimensional, onde os pontos de dados convergiam, interagiam e davam origem a percepções profundas. No entanto, a vida de Kim não foi isenta de desafios. Diagnosticado com anomalias cerebrais congênitas, não possuía determinadas capacidades motoras e enfrentava desafios sociais. No entanto, estes obstáculos apenas realçaram a dicotomia da sua existência, um homem com profundas capacidades intelectuais coexistindo com certas limitações. O legado de Kim Peek é um testemunho das maravilhas e complexidades da mente humana. Embora tenha partido deste mundo em 2009, a sua história continua a inspirar, desafiando a nossa compreensão da memória, inteligência e o vasto potencial que existe em todos nós. Ao recordar Kim, lembramo-nos dos horizontes ilimitados da capacidade humana e da intrincada tapeçaria da mente. Número 5. Jasprit Singh Kalra. Rapaz de borracha.
No espectro diversificado das capacidades humanas, a proeza física de Jasprit Singh Kaura é um testemunho dos limites surpreendentes da flexibilidade corporal. Oriundo da Índia, Kaura, muitas vezes referido como o rapaz da borracha, possui um nível de flexibilidade que desafia o que muitos consideram possível para o esqueleto humano. Desde cedo, Shaury demonstrou uma facilidade invulgar em dobrar e contorcer o seu corpo de formas que deixavam os espectadores espantados e, ocasionalmente, um pouco melindroso. A sua capacidade de torcer os membros e o tronco não é apenas uma questão de flexibilidade, é uma questão de redefinição dos limites da anatomia humana. Em cada volta e reviravolta, ele desafia as nossas noções preconcebidas de limites articulares e elasticidade muscular. Uma das suas proezas mais impressionantes é a de virar a cabeça 180 graus, semelhante às representações fantásticas dos filmes de terror. Ainda para Shaury, é um movimento contínuo e sem dor. Noutra demonstração espantosa, consegue rodar os braços e as pernas em círculos quase completos, dando uma impressão de desonestidade que poucos conseguem imitar. Tal como acontece com muitos talentos excepcionais, as capacidades de Shaury não passaram despercebidas. Apresentou as suas capacidades em plataformas nacionais e internacionais, deixando o público maravilhado e recebendo inúmeros elogios. Através das suas atuações, ele não só entretém como também educa, realçando as capacidades profundas escondidas no corpo humano, quando combinadas com dedicação e treino. A viagem de Jasprit Singh Kaura como Rubber Boy serve como um poderoso lembrete do potencial adormecido dentro de nós. Num mundo frequentemente encurralado por noções de normalidade, ele alarga literalmente a nossa compreensão do possível. Redefine a própria essência da fisicalidade humana. Número 6. Isao Maki, o samurai dos tempos modernos. Numa época dominada pela tecnologia e pela precisão mecanizada, o Isao Maki é um poderoso lembrete das incríveis capacidades do corpo e do espírito humanos. Apelidada de samurai dos tempos modernos, a esgrima de Maki não é apenas uma questão de habilidade, é uma fusão de arte de cortar a respiração, intuição e reflexos que parecem raiar o sobre-humano. Originário do Japão, a terra onde outrora vagueavam os samurais, o percurso de Maki com a espada começou nos seus anos de formação. Com o passar do tempo, a sua dedicação ao domínio da lâmina transformou-se numa série de proezas que deixariam o mundo estupefacto. A sua espada não é apenas uma extensão do seu braço, é uma extensão perfeita do seu próprio ser, reagindo com uma velocidade e precisão que muitas vezes escapam ao olho nu. Uma das suas demonstrações mais famosas consiste em cortar uma bala de pistola de ar comprimido em pleno ar. Disparou diretamente contra ele a uma velocidade de mais de 200 km por hora. Esta proeza não tem apenas a ver com reflexos rápidos, tem a ver com antecipação, concentração sem paralelo e uma compreensão íntima do movimento e do espaço. Numa outra demonstração das suas proezas, Maki corta rapidamente e com precisão frutas e legumes que lhe são atirados de todas as direções. Cada corte é uma prova do seu timing e precisão impecáveis. O lugar de Isao Maki no mundo moderno como samurai dos tempos modernos serve como um farol do potencial humano. A sua vida e os seus feitos sublinham a essência intemporal da dedicação, da disciplina e da mestria. Numa era em que muitas artes são ofuscadas pela tecnologia, a espada de Maki corta o ruído, lembrando-nos das incríveis proezas que o espírito e o corpo humanos podem alcançar quando unidos em perfeita harmonia. Número 7. Dean Karnazes, o homem da ultramaratona. O mundo da resistência está repleto de histórias de coragem e determinação, mas poucas ressoam tão profundamente como a história de Dean Karnazes. Muitas vezes referido como o homem da ultramaratona, Karnazes tem vindo a testar o próprio conceito de resistência humana, correndo distâncias incríveis e demonstrando uma resistência quase sobre-humana à exaustão. A relação de Karnazes com a corrida remonta à sua juventude, mas um momento crucial no seu 30º aniversário reacendeu a sua paixão. Frustrado e à procura de clareza, embarcou numa corrida espontânea à meia-noite, percorrendo 30 quilômetros na noite tranquila da Califórnia. Esta experiência colocou-o num caminho que viria a redefinir a corrida de resistência. Os seus feitos são numerosos e lendários. Desde correr 350 quilômetros sem parar durante 3 dias sem dormir, até completar uma maratona até ao Polo Sul com temperaturas de 40 graus negativos, o seu corpo parece desafiar os limites típicos estabelecidos pela acumulação de ácido lático e pela fadiga.
Um dos seus feitos mais notáveis inclui a corrida de 50 maratonas em todos os 50 estados do ZEUA em 50 dias consecutivos, um desafio que deixaria a maioria das pessoas incapacitadas, mas que parecia ser apenas mais um marco para Carl Karnazes. No entanto, Karnazes não hesita em salientar que não se trata apenas de biologia, mas também de mentalidade. Ele fala das batalhas mentais, dos momentos de dúvida e da pura força de vontade necessária para continuar a avançar quando todas as fibras do nosso ser gritam para parar. O percurso de Dean Karnazes como homem da ultramaratona é um testemunho inspirador das fronteiras ilimitadas da resistência humana, tanto física como mental. Através do suor, da determinação e de quilômetros que se estendem para lá do horizonte, ele recorda-nos o poder adormecido que existe dentro de nós, à espera de serem libertados com a mistura certa de espírito, disciplina e paixão. Número 8. Ma Xianggang, o Homem Elétrico. Nos anais das anomalias humanas, destaca-se a história de Ma Xianggang, eletrizante no sentido literal. Oriundo da China, este homem aparentemente vulgar possui uma capacidade extraordinária. Consegue tocar em fios elétricos sem se magoar, o que lhe valeu o título de Homem Elétrico. A peculiar resistência de Xianggang à eletricidade veio à luz em circunstâncias difíceis. Enquanto reparava um televisor, tocou acidentalmente num fio elétrico. Em vez do choque esperado, não sentiu nada. Espantado, continuou a fazer experiências, descobrindo que as altas voltagens, que seriam letais para a maioria, tinham pouco ou nenhum efeito sobre ele. A notícia do seu talento único espalhou-se e rapidamente se tornou uma sensação local, demonstrando a sua capacidade ao segurar em fios desencapados, acendendo lâmpadas ao toque e até cozinhar carne numa placa de metal ligada ao seu corpo. Para além das explicações científicas, a vida de Xianggang com esta capacidade única tem sido uma vida de curiosidade, cautela e um profundo sentido de responsabilidade. Embora ocasionalmente mostre o seu talento, continua a estar bem ciente dos perigos da eletricidade e sublinha frequentemente a importância da segurança. A história de Ma Xiangong é mais do que um testemunho das singularidades humanas. É uma recordação pungente das maravilhas da biologia e da diversidade da experiência humana. A sua vida desafia a nossa compreensão do que é considerado normal e ultrapassa os limites das capacidades humanas. Como o homem elétrico, Xianggang ilumina as inúmeras formas como a natureza pode surpreender e confundir, e, em última análise, maravilhar-nos com as suas maravilhas inexplicáveis. Número 9. Ben Underwood. A ver com o som. Na vasta tapeçaria das experiências humanas, a história de Ben Underwood tece um fio de resiliência e adaptabilidade, e a profunda capacidade do espírito humano para ultrapassar as adversidades. Embora tenha perdido a visão devido a um cancro da retina aos 2 anos de idade, Underwood nunca permitiu que a escuridão ditasse os limites do seu mundo. Em vez disso, desenvolveu uma capacidade espantosa de ver através do som, uma técnica semelhante à ecolocalização. Tal como os morcegos ou os golfinhos, Underwood emitia estalidos agudos com a língua. As ondas sonoras destes estalidos faziam ricochete nos objetos e voltavam como ecos, que ele interpretava para criar uma imagem mental do que o rodeava. Este método tornou-se tão refinado para Underwood que ele conseguia distinguir entre uma árvore e um poste de iluminação, identificar a localização de carros estacionados, ou mesmo jogar basquetebol com uma proficiência notável. A vida do Ben não foi apenas um testemunho da capacidade de adaptação humana, mas também do poder de um ambiente de apoio. A sua mãe desempenhou um papel fundamental no seu percurso, encorajando-o a explorar e a envolver-se com o mundo em vez de se retirar dele. Ela alimentou a sua independência, reforçando a ideia de que as limitações eram construções mentais, muitas vezes mais imaginadas do que reais. Tragicamente, a viagem de Ben Underwood foi interrompida quando ele faleceu em 2009, em consequência do mesmo cancro que lhe tirou a visão. No entanto, o seu legado continua a ser luminoso. Através da sua vida e da sua capacidade de ecolocalização, demonstrou o potencial ilimitado da mente e do espírito humanos. Ver com o som serve como um lembrete pungente de que, mesmo diante de imensos desafios, com determinação e adaptabilidade, é possível criar um mundo cheio de possibilidades. Número 10. Stig Severinsen. O campeão de prender a respiração. A vastidão do potencial humano revela-se frequentemente em momentos de desafio extremo, e as proezas de Stig Severinsen, no domínio da contenção da respiração, são um testemunho monumental disso mesmo. Conhecido por muitos como o campeão da contenção da respiração, este dínamo dinamarquês reformulou a nossa compreensão dos limites respiratórios humanos. A viagem de Severinsen às profundezas do controlo da respiração começou com a sua paixão pelo mergulho livre.
À medida que mergulhava no abismo do oceano, apercebeu-se de que a chave para mergulhar mais fundo e durante mais tempo não estava apenas na forma física, mas no domínio da arte de controlar a respiração. Esta revelação levou-o a bater vários recordes mundiais, incluindo uma impressionante suspensão da respiração de 22 minutos, uma proeza que deixou o mundo a suspirar de espanto. Mas o que é que permite a Severinsen suster a respiração durante períodos tão espantosos? Ao aprofundar a ciência, vamos descobrir. Descobre-se uma mistura de adaptação fisiológica e de treino rigoroso. A capacidade pulmonar de Severinsen é notavelmente maior do que a do ser humano médio, o que lhe permite armazenar mais oxigênio. Além disso, o seu treino disciplinado permite-lhe reduzir a frequência cardíaca e a taxa metabólica, assegurando um consumo mínimo de oxigênio durante os seus mergulhos. As conquistas de Stig Severinsen como campeão de prender a respiração servem como um farol do potencial humano. Lembram-nos que com dedicação, treino e uma crença inabalável em nós próprios, os limites do que é considerado possível podem ser alargados. Nos seus momentos silenciosos e sem fôlego, ele fala muito sobre as profundezas da resiliência humana e a vasta extensão do potencial inexplorado que reside em todos nós. Número 11. Miroslav Magola, o Homem Magnético. O universo está cheio de mistérios, muitos dos quais se encontram no próprio tecido da humanidade. Miroslav Magola, frequentemente designado como o Homem Magnético, encontra-se na encruzilhada entre o espanto e o ceticismo. Oriundo da Polônia, Magola afirma ter a capacidade de atrair para o seu corpo objetos que vão do vidro ao metal, tal como um ímã atrai o ferro. As testemunhas oculares relatam cenas espantosas em que objetos, desde colheres a telefones, aderem à pele de Magola sem qualquer adesivo ou truque aparente. Ele explica este fenômeno como um aproveitamento da energia psicocinética, canalizando-a para atrair objetos para o seu corpo. Embora as demonstrações de Magola tenham deixado muitos impressionados, a comunidade científica continua dividida. Alguns defendem a existência de um verdadeiro fenômeno magnético ou energético, enquanto outros acreditam que pode haver explicações naturais, como a textura da sua pele ou movimentos subtis. Independentemente das explicações, as afirmações e as demonstrações de Magola suscitam curiosidade. Num mundo cada vez mais definido pelo conhecido, o homem magnético serve como um lembrete das muitas incógnitas que ainda aguardam descoberta, desafiando as nossas percepções e crenças sobre o potencial humano. Número 12. Julia Guntel, Zlata contorcionista extrema. No domínio das proezas físicas, poucas são tão visualmente cativantes como a arte do contorcionismo, e dentro deste domínio, Julia Guntal, conhecida como Zlata, reina suprema. Nascida no Cazaquistão, Zlata começou a dedicar-se ao contorcionismo muito cedo. Já na adolescência, ela já era reconhecida como uma das pessoas mais flexíveis do mundo. Com uma coluna vertebral que parece desafiar a biologia, Zlata consegue dobrar-se, torcer-se e contorcer o seu corpo em formas e posições que parecem de outro mundo. Desde caber em caixas do tamanho de uma mala até se dobrar para trás até a cabeça tocar nos pés, as suas atuações cativam e surpreendem. Os cientistas e os médicos atribuem a sua incrível flexibilidade a articulações hipermóveis e a uma musculatura extraordinariamente elástica. Mas para além da biologia, as proezas de Zlata são também o resultado de anos de treino rigoroso, disciplina e um espírito indomável. A vida de Julia Guntal como Zlata é um testemunho das maravilhas do corpo humano. As suas atuações não só entretêm como inspiram, recordando-nos as inúmeras formas em que o potencial humano se pode manifestar, ultrapassando os limites e deixando o público maravilhado com o possível. Número 13. Sam Cridland, o rei da tortura. A dor é uma parte intrínseca da experiência humana, um sistema de alarme instintivo que nos avisa de potenciais danos. No entanto, para Tim Cridland, a dor parece ser um conceito estranho, conhecido nos círculos de atuação como o rei da tortura. Cridland atraiu a atenção e o espanto pela sua notável capacidade de suportar dores que seriam excruciantes para um indivíduo comum. Desde caminhar sobre brasas até perfurar o corpo com objetos afiados, as performances de Cridland desafiam a nossa compreensão dos limiares da dor. Ele leva regularmente o seu corpo a extremos, deixando o público frequentemente horrorizado e fascinado. Embora muitos suspeitem inicialmente de um truque, repetidas demonstrações e exames médicos confirmam a verdadeira resistência de Cridland à dor. A comunidade científica continua intrigada com as suas capacidades. Algumas teorias propõem uma configuração neural única ou uma taxa de produção de endorfina invulgarmente elevada. No entanto, para além da biologia, as proezas de Cridland também lançam luz sobre a dimensão mental da dor,
sugerindo uma profunda ligação mente-corpo e o papel da percepção na experiência da dor. Número 14. Michelle Kobka, a mulher de cintura fina. Num mundo em que os padrões de beleza e as modificações corporais evoluem constantemente, a busca de Michelle Kobka por uma cintura ultra-fina destaca-se claramente. Ao longo de vários anos, esta mulher alemã submeteu-se a uma transformação para conseguir uma cintura de apenas 16 centímetros, o que lhe valeu o título de Mulher da Cintura Fina. A viagem de Kobka em direção a esta cintura diminuta começou com um fascínio pelas figuras de ampulheta de outrora. Usando espartilhos apertados, reduziu gradualmente o tamanho da cintura, remodelando a caixa torácica e os órgãos internos no processo. Com o tempo, o espartilho tornou-se um acessório quase permanente, usado até 23 horas por dia. Os peritos médicos manifestaram a sua preocupação quanto às implicações a longo prazo de uma formação tão extrema em matéria de resíduos. Os riscos potenciais vão desde a compressão de órgãos até problemas respiratórios. No entanto, Kobka não se deixa intimidar, encarando os seus resíduos como uma encarnação da sua dedicação e estética pessoal. A história de Michelle Kobka é um testemunho da determinação humana e dos limites a que se pode chegar para alcançar uma visão pessoal da beleza. Embora as suas escolhas possam não estar alinhadas com os pontos de vista mais comuns, o seu percurso oferece uma perspectiva única sobre a autonomia do corpo e a evolução dos padrões de beleza. Número 15. Radhakrishnan Velu, os dentes de aço. No vasto reino das capacidades humanas. A força é frequentemente celebrada, principalmente quando se manifesta em proezas musculares. No entanto, Radhakrishnan Velu, um homem da Malásia, desafia esta norma, mostrando uma força única proveniente não dos seus membros, mas da sua mandíbula. Conhecido por muitos como Rei Dente, Velu surpreendeu o mundo com a sua capacidade de puxar cargas pesadas usando apenas os dentes. As suas proezas não são de só menos importância. Desde puxar um comboio de 7 carruagens que pesa mais de 300 toneladas até arrastar veículos, as exibições de força de Velu são de cair o queixo, tanto literal como metaforicamente. Estes feitos valeram-lhe várias entradas no Guinness World Records, tendo se tornado um ícone no seu país e não só. Então, qual é o segredo por detrás da notável força dentária de Velu? Surpreendentemente, ele atribui grande parte da sua capacidade a um guru indiano que, segundo Velu, ensinou-o a controlar o poder do Chi, uma força energética intrínseca. Esta componente espiritual, combinada com um treino físico rigoroso e uma determinação inabalável, levou Velu a bater recordes. A história de Radhakrishna e Velu serve como um lembrete evocativo de que a força e o potencial podem manifestar-se das formas mais inesperadas. Embora os músculos e o poder roubem muitas vezes as atenções, King Tooth prova que, com dedicação, até o aparentemente vulgar pode tornar-se extraordinário.